Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas informações do Tricolor de alguns assuntos interessantes que nós precisamos ficar bem atentos. A primeira questão que eu quero te dar aqui é, nesta sexta, lá em São Paulo tem Grêmio e Palmeiras no Allianz Parque. Esse jogo é 9h30 da noite da sexta-feira. Sim, os caras marcaram sexta, 9h30 da noite, tem Grêmio e Palmeiras. Detalhe, fui na KTO agora pra ver, tá pagando 6,6 a vitória gremista. 6,6 tá pagando a vitória gremista. E subiu, hein? Tem odd turbinada, antes estava 9,5, agora tá 11 para vitória do Grêmio com ambos marcam. Se tu lá em criar aposta na KTO e colocar o Grêmio vai vencer o Palmeiras e vai ter ambos marcam, o que é algo perfeitamente possível de acontecer, tá pagando 11. Quer brincar, quer te divertir? Vá agora em KTO.com, te cadastra com o código JBFilho. Lembrando que é para maior de 18 anos, tem que ter juízo nessa cabeça. Mas se tu for tudo isso, vai lá, KTO.com, JBFilho é o código, ganha uma bonificação e já aposta num Grêmio, fazer um crime contra o Palmeiras pode ficar interessante, né? Gente, olha só, a primeira situação aqui é sobre futuro treinador do Grêmio. A primeira situação é, o Grêmio já tá olhando o mercado, é óbvio que tá olhando. O Renato pode ficar? Cara, o Renato tá meio que se lançando, a gente tava trazendo hoje, eu tava conversando com o Bagé sobre isso, depois da última entrevista, o Renato deu entrevista, o presidente Guerra meio que abraçou ele depois da coletiva, que o Renato afrontou os jornalistas, o presidente deu um tapinha nas costas porque ele concorda com essa questão do embate e tudo mais, do Renato tá comprando essa parada e tá servindo ele aqui como escudo e tudo certo. Só que o presidente Guerra até poderia ficar com o Renato. O conselho de vice-presidentes do Grêmio não quer o Renato. Para agora até permaneceria. Eles sempre disseram, olha, para agora tudo bem, mas para o ano que vem tem que fazer a renovação. E há várias informações que o Grêmio está olhando no mercado. Já surgiu que o Pedro Caixinha foi oferecido, já surgiu que o Grêmio olhou nomes e que o nome, por exemplo, do Luiz Castro agrada, mas quem é que não vai se agradar do Luiz Castro depois que ele fez no Botafogo? Luiz Castro está no mercado depois de sair do mundo árabe. Agora, Hernan Crespo também acabou saindo lá do time árabe que ele estava e é um nome que o Grêmio está cogitando, olhando e tudo mais, e que alguns colegas dão essas informações. Eu vou, em respeito a vocês que me perguntam, JB tem chance, JB tem possibilidade, dizer o seguinte: eu não tenho a confirmação de quem vai ser o técnico do Grêmio porque isso não vaza. O máximo que nos passam é, olha, o Renato fica até o final do Campeonato Brasileiro, mas para depois do Campeonato Brasileiro a diretoria, não o presidente, mas outros dirigentes, não querem a sua permanência e vão tentar trabalhar por isso. Mas a partir de então, precisa, por exemplo, saber quem é o vice de futebol. O Brum, a tendência é que não seja. O Brum está deixando claro que está cansado, desgastado e que ele deve se recolher, seguir sua vida e ir para sua casa. Então, quem é o vice-presidente que vai contratar, que vai debater quem é o novo técnico do Grêmio? Isso a gente ainda não sabe. Então, embora de alguma maneira você possa me criticar dizendo, pô, mas JB, tu não me diz quem é o técnico do Grêmio, tu tá aqui enrolando. Não, eu tô falando a realidade dos fatos que eu tenho. O Grêmio tá dizendo, olha, não deve ser o Renato, mesmo que tenha com o apoio do presidente, que o próprio Renato possa ter dado a entender numa outra entrevista que ele poderia ficar, o que estão dizendo é, o Renato sai e o Grêmio vai atrás de um outro. Mas primeiro tem que ter um vice-presidente definido, uma reunião do presidente Guerra com os seus vice-presidentes, vice-presidente de futebol, no caso, né, que é o cara que fica no vestiário. Tem o presidente Guerra, mais 5, 6 pessoas que se reúnem, que são do todo do clube. E essas pessoas têm que definir a diretriz do clube, isso vai acontecer provavelmente depois do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Grêmio tá olhando. Cara, não duvido nada, que se tem um empresário oferecendo caixinha, que o Crespo tá livre, que o empresário... Os caras vão lá olhar quanto é que o Luiz Castro quer. Será que o Luiz Castro tem interesse? E ficam sondando no mercado para em dezembro definir e bater o martelo. Isso é absolutamente normal. Então eu precisava comunicar esta situação aqui para vocês, porque esse é o pé, este é o patamar, esta é a situação que nós temos em relação à vida gremista ou seu novo técnico, o novo treinador. Deixa eu falar aqui mais dois outros assuntos que algumas pessoas também que repercutiram nos últimos dias. Primeiro é sobre Reinaldo. Saiu uma matéria do Globo.com, que obviamente é interessante, é um dado. O Reinaldo é o lateral esquerdo, o lateral, da verdade, do Grêmio, com mais participações ofensivas dos últimos 10 anos no clube. Ele tem 19 participações diretas em gols. Seja gols ou assistências, ele é o cara que mais participou em gols diretamente no Grêmio. O Cortez, o Edilson... Eu ia falar Edenilson, né? O Cortez, o Edilson, lateral, o Léo Moura, os caras que passaram recentemente pelo Grêmio, que jogaram muito mais até do que ele, que tiveram mais tempo de clube, não tiveram essa participação no Reinaldo. E aqui eu acho importante, justo, correto com o atleta colocar essa situação,
mas todo mundo tá vendo que, né, talvez o Cortez tenha muitas participações diretas em gols pró e muitas participações diretas e gols contra também, em falhas ou erros que ele possa acabar cometendo durante as partidas. Isso obviamente pesa demais contra ele. Hoje a tendência é que ele não renove, embora exista até uma corrente que tipo, olha, não, pode contratar um titular e quem sabe renova com o Reinaldo para ele ser um reserva, um bom reserva e tal. Eu não acreditaria nesta situação, eu não compraria esta possibilidade. Gente, Bright White. O Bright White é um show de simpatia, né? E é um cara que tá falando muitas informações, muitas coisas que o torcedor gosta de ouvir. Já trouxe aqui no da Garbi, ele falando que o Grêmio, nome por nome de jogador, não tem um elenco pior do que os outros, que ele acha que tem possibilidades e tudo mais. Achei interessante que ele deu uma entrevista no CT para o canal oficial do Grêmio. E aí lá ele fala que a estrutura do Grêmio é muito boa, comenta alguns bastidores, tipo tomar chimarrão, tá aprendendo a tomar chimarrão frio, que seria o tererê, eu imagino, né? Frio, que alguns tomam também, que ele tá se adaptando à cultura, que ele gosta de ouvir funk, que ele ouve muito reggae porque tem a ver com a cultura do pai dele e tudo mais. E aí ele fala a seguinte frase, que ele veio para marcar gols, que ele não é um cara de desculpas. Ele tá marcando alguns gols, mas acha que pode marcar mais. E que ele veio para cá para marcar gols. E é interessante ver o quanto que o Bright White é um cara focado, dedicado, intenso e consciente das coisas de Grêmio. Eu acho que vale você dar uma passadinha lá na Grêmio TV e se quiser ter mais detalhes, mas basicamente o que de mais importante ele falou, eu acho que é essa questão aqui do Bright White na conversa que teve com os jornalistas da Grêmio TV. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.